excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante aqui da TV Destaque, para você que acompanha também pela internet, começando mais uma edição do nosso Esporte na Rede, um pouquinho atrasados aqui, 6 minutinhos de atraso, mas estamos no ar, porque tem muito assunto para a gente tratar aqui. Vamos falar do final do Campeonato Brasileiro, mostrar como ficou a classificação e a expectativa do Atlético Mineiro pelo título do Flamengo, né? O Atlético Mineiro ainda pode entrar na última vaga aí da Libertadores da América, é assunto para hoje. Também assunto mundial de clubes, a gente tem sonoras aqui do Renato Gaúcho, do Pedro Jeromel, enfim, o Grêmio embarcando lá para os Emirados Árabes, onde na terça-feira vai aí conhecer o seu adversário da semifinal e vai duelar com o seu adversário da semifinal. Na quarta-feira da semana que vem joga o Real Madrid e, claro, falar da Sul-Americana, pois estamos vivendo a final. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui quem vai fazer o programa desta noite com a gente, começando pela Nete Comitri, que vai dar os canais de comunicação para você e passar a enquete da noite. Boa noite, Nete, seja bem-vinda. Boa noite, Leandro, boa noite aos comentaristas, ao nosso convidado. É isso aí, você, muito boa noite que está nos acompanhando pela nova TV Destaque, assinantes NET, mas você também pode acompanhar o programa na live da TV Destaque. Vai lá no Facebook, onde a gente busca os contatos e coloca lá, TV.destaque, que vai cair diretamente na live, simultâneo com a TV. E também pela live do Facebook do programa Esporte na Rede. É só você acessar lá, programa Esporte na Rede, vai cair na página do programa e também no perfil. Então, começa a seguir a gente para vocês estarem atentos aí a tudo que acontece aqui no programa. E temos a enquete, já falo da enquete, Leandro? Canais de comunicação primeiro, WhatsApp, os Facebooks, isso né? Mesmo. Olha lá, o WhatsApp os tá lá. Faces da os vida. Facebooks. Tá aí na sua tela, o WhatsApp do programa, da TV Destaque, que é 94112-5995, para você interagir, mandar sua pergunta para o nosso convidado, responder a enquete. É um outro canal de comunicação para você, aí aberto para você estar se comunicando com a gente. E os Faces? E o Face, falei? Falou todos os endereços? Falei, então vamos para a enquete. facebook.com. Joga a enquete. Vamos lá. Eu estava compartilhando Isso aí. a live aqui. Falei sim. É importante, então vamos lá. Então vamos lá, a enquete está na sua telinha. O nível técnico do Brasileirão foi ótimo, bom, médio, ruim ou péssimo? A enquete está aí na sua telinha para você participar, responder essa enquete aí. Vou repetir. O nível técnico do Brasileirão foi ótimo, bom, médio, ruim ou péssimo? E eu tô vendo aqui que os comentaristas estão com sede para responder essa enquete. O Flávio, todo mundo está rodando e pulando na cadeira do Esporte da Rede aqui, querendo responder essa enquete. Para ajudar, então eu já vou aproveitar e colocar a classificação do Campeonato Brasileiro, para ver como ficou a tabela na última rodada. Você confere agora no Raio X do Brasileirão. Coloca aí pra gente. Muito bem, então a classificação aparece aí na sua tela. Olha só como ficou a classificação final. Vamos acompanhar o jogo de cores que está aí na sua tela. Então, a primeira página quase toda é destinada a Libertadores. Só que avacalhação, né? Corinthians foi o campeão lá com 72, Palmeiras foi o vice com 63, Santos o terceiro com 63 e o Grêmio o quarto com 62. Esse seria o G4, a classificação direta para a Libertadores. Como o Grêmio ganhou a Libertadores, abriu a classificação direta, mais uma vaga lá embaixo. Só que lá está o Cruzeiro, que também ganhou a Copa do Brasil. Portanto, abriu mais uma vaga direta. Então, mais duas no total. Flamengo, sexto, 56 e Vasco, sétimo, 56, também entraram aí na zona de classificação direta. Aliás, o Vasco está na zona indireta, né? O Vasco está aguardando ali. Se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, abre mais uma vaguinha direta, o Vasco entra na classificação direta e a Chapecoense ficou em oitavo na indireta e o Atlético Mineiro passará, então, a integrar esse grupo. O Atlético Mineiro está lá em nono, você vê aí na tela de classificação, com 54 pontos. Décimo foi o Botafogo. Então, hoje, Atlético Mineiro e Botafogo lá em amarelinho estão indo para a Sul-Americana apenas. Próxima telinha aí, próxima página, para a gente terminar a classificação. Vamos lá. Próxima página na sua tela, tá aí, ó. Então, tivemos 11º Atlético Paranaense com 51, 12º Bahia 50, 13º São Paulo 50 e 14º Fluminense 47, esses todos classificados para a Copa Sul-Americana. Repito, se o Flamengo ganhar o título, vai abrir mais uma vaguinha amarelinha lá, que vai ficar com o Sport, que quase caiu e pode ser premiado com uma Sul-Americana, 15ª colocação, com 45 pontos. Em 16º vem o Vitória com 43, esse que não vai acontecer absolutamente nada, né? E aí caíram para a segunda divisão, Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Senhores, vamos responder a enquete da noite. Vou apresentar aqui os comentaristas de hoje, baseados na classificação. Vocês podem responder melhor a enquete da noite, este nível técnico do Brasileirão. E se quiserem falar sobre esses critérios de classificação para Libertadores, Sul-Americana, enfim, que mexem muito com a estrutura do campeonato, fiquem à vontade. Com a gente nessa noite, Antônio Boaventura. Muito boa noite, Boaventura. Obrigado por ter vindo mais um programa. Boa noite, Leandro, aos amigos aqui do programa, ao nosso convidado.
e ao telespectador que nos acompanha pela TV Destaque. O nível do Campeonato Brasileiro foi, para não dizer péssimo, que seria um desrespeito para aqueles que lá estiveram, mas foi muito ruim. Com todo respeito à equipe do Corinthians, que foi campeã brasileira, mas o título veio em função da omissão dos seus concorrentes em jogar a competição nacional do que propriamente da qualidade da equipe do Corinthians, que não tinha um time qualificado para essa envergadura e também não tinha elenco capaz de suportar o Campeonato Brasileiro. E nisso o Corinthians soube tirar proveito da displicência de seus adversários, que preferiram focar as atenções em outras competições. Muitos deles ficaram pelo caminho, e assim também como no Brasileiro. Quando pensaram em disputar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians já estava a muitos pontos distantes de seus adversários, e aí o Corinthians levou da forma com que quis. Tanto que a Chapecoense, que esteve brigando para não cair, foi a melhor equipe do segundo turno. E abocanhou uma das vagas para a próxima edição da Libertadores. E o Sport que quase caiu pode ir para a Sul-Americana. Que coisa péssima. Juliane dos Santos, boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do Esporte na Rede. Responda aí nossa enquete. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os colegas aqui nessa noite. Boa noite você também, telespectador do Esporte na Rede. Para falar um pouquinho desse Brasileirão, foi ruim, né? A qualidade foi ruim. A senhora mandou bom na semana passada aqui para mim na resposta. Aí eu falei, Juliane, você está míope. Só pode estar míope para falar que o nível técnico foi bom do brasileiro. O que é isso? Não, foi ruim. Eu acho que eu errei. Eu assumo que eu errei. Coloquei lá no Facebook, galera, mas foi um erro meu. Foi ruim porque eu defendo também o mata-mata. Pontos corridos, porque os pontos corridos, ele é justo, obviamente. Por isso que o Corinthians até mesmo foi campeão aí com méritos e com uma equipe que não tem craques, né, mas conseguiram aí ser campeão. Vivenciou um ótimo campeonato brasileiro. Mas agora, para falar por que é ruim, porque as outras equipes, o Palmeiras até mesmo poderia chegar, o Grêmio poderia chegar, mas o Renato Gaúcho abriu mão devido à Libertadores, né? E as outras equipes, o Santos, então, deixaram o Corinthians ir. Eu acho que as outras equipes deveriam, pelo menos, tentar chegar mais um pouco. No Corinthians, não chegaram com méritos nenhum. E por esse fato aí foi ruim. A Libertadores da América também agora é o G9, né? O Atlético Mineiro pode entrar com a vaga do Flamengo, né? Porque o Flamengo perdeu ontem, mas no Maracanã pode fazer tudo diferente. Pode acontecer um G9 aí. Então e é um campeonato brasileiro que ainda não acabou, né? Exatamente. O Brasil continua depois do seu término. Boa, Flávio Santos, que estava pulando na cadeira também, escreveu lá, ruim, eu vou falar por quê no programa. Então, quebre tudo. Vai lá. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos aqui presentes. Antes de mais nada, eu quero dar parabéns a Juliane, porque raras vezes a gente está perto de alguém que fez história na comunicação, e ela fez história essa semana quando transmitiu com uma equipe inteiramente feminina uma partida de futebol. Uma ocorrência rara no século XXI. Jogo Bahia e São Paulo pela Rádio Poliesportiva. Exatamente. E, Leandro, a questão de discutir o nível técnico do campeonato é porque ela sempre resvala na análise subjetiva. E eu fui atrás de um dado que comprovasse isso, que indicasse isso, a minha percepção. Porque não dava para eu falar só com base na minha percepção. E quando eu fui ver os dados e os números, teve um especialmente que saltou aos olhos. O número de vitória de mandantes em casa. Em média, nas grandes ligas do mundo, 50% a 55% é o percentual de vitórias dos mandantes em casa. E nesse campeonato, o número desabou. Está ali entre 45% e 43%. Para quantificar perfeitamente, entre 2014 e 2016, os mandantes tinham em média 200 vitórias. Nesse campeonato, tiveram 167. Ou seja, isso é um indicativo que os times estão com dificuldade para criar, para furar retrancas e para penetrar na área adversária e fazer gols. E esse foi o tal do campeonato do não gosto da bola, né? Fique você com a bola. Exatamente. Eu vou jogar no teu erro. Eu achei esse número interessante, porque ele foge um pouco da análise subjetiva e é um dado real da ausência de talentos e de ideias táticas inovadoras para furar retrancas e para fazer gol. Está todo mundo preocupado em ocupar espaço e defender, em dar a bola para o adversário,
Mas pegar a bola e meter ela no fundo do gol, ninguém está fazendo. Jogar direito, nada, né? Bom, deixa eu apresentar o convidado desta noite, que está aqui com a gente no estúdio, atendeu aqui ao nosso convite gentilmente para esta semana, que é, a gente vai falar um pouco de Copa São Paulo hoje, falar um pouco de time local, né? Trazer um pouquinho Guarulhos aqui realmente para o Esporte na Rede, que é feito aqui em Guarulhos na TV Destaque. Pô, então, nada mais justo do que trazer o presidente do Flamengo, o Edson Davi Filho. Boa noite, presidente. Muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. É uma honra estar aqui no seu programa, na nova TV Destaque. Muito obrigado. É sempre bom trazer o esporte da cidade para a população de Guarulhos. Quer dar uma pitadinha no brasileiro antes da gente passar para o Bom, eu achei bem aí? médio, bem médio. Eu concordo plenamente. Hoje, infelizmente, eu acho que o futebol moderno ele está abrindo mão um pouco dos talentos individuais para a parte tática, né? Simplesmente tática, né? Só que a gente chega à conclusão que hoje os garotos eles estão também já crescendo na base, já com essa formação tática, simplesmente. E que quando você se destaca um pouquinho mais, você, às vezes, hoje você é vendido para fora do país, um garoto novo, né, que por cifras milionárias, que não tem o mesmo talento de um jogador de 5, 6, 10 anos atrás. Né? Então aquele que tem um pouquinho a mais de técnica, ele acaba se sobressaindo. Mas o Campeonato Brasileiro, realmente, ele deixou um pouquinho a desejar. Eu vou te ajudar, viu, Flávio, na sua argumentação também. O nível técnico do brasileiro está tão ruim, que eu presenciei um depoimento outro dia, eu lhe pergunto, quem é o melhor batedor de falta do país hoje? Otero. Rômulo Otero. E aí ele falou, por mim eu queria treinar todo dia, preparador físico não deixa. Não deixa. Por que raios não deixa? Porque o cara tem que ficar fisicamente bem para o cara aguentar fisicamente o jogo. Hoje o jogo é muito físico, muito tático e muito físico, pouco técnico. E o cara bate na bola, que é um espetáculo, né? Decide jogo, não decide jogo, a bola parada? Decide. Bater bem na bola, decide jogo? Decide. Nível técnico ruim, em prevalência, infelizmente, em detrimento ao nível técnico, a parte tática, a parte física. Uma pena, viu? Uma pena. Esse depoimento deve ter doído no Arce, no Marcelinho Carioca. Preparador físico não deixa. Rogério Ceni O que também. diriam Zico, Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, Tique Arce. Gente, pelo amor de Deus, não deixar treinar falta. O Tele Santana está se revirando no túmulo a essa hora do campeonato, literalmente, porque ele é um cara que defendia a parte técnica, o fundamento. Então ele está se revirando com certeza no túmulo. Vamos falar. Que eu vi que não treinava, mas resolvia e tinha um talento puro era o Romário. Fora esse, os demais precisavam treinar. Tinham que treinar e se esforçar para isso, é verdade. Vamos falar um pouquinho do Flamengo, então, Edson. Vamos falar um pouquinho do calendário, como é que está o calendário do time para o ano que vem. Também falar um pouquinho da Copa São Paulo, que o time já está aí prestes a estrear, né? O pessoal, né, geralmente, quando vai para a Copa São Paulo, não tem Natal, não tem Ano Novo. O pessoal já fica todo concentrado, né? E fala do calendário do time profissional também para o ano que vem, as competições que o Flamengo vai disputar. Hoje a discussão no clube foi essa. O que a gente vai fazer com a garotada no final do ano, né? A gente tinha um calendário inicial, a gente mudou um pouquinho o calendário, porque a gente sabe que garotada é difícil você segurar, né? 16, 17, 18 anos de idade é bem complicada. O Flamengo agora inicia o calendário esportivo da cidade, dia 3 de janeiro, o primeiro jogo, contra o 7 de setembro de Alagoas, pela Copa São Paulo. E até conversando com o Boaventura, de longas datas, né, Boaventura? Sim, você vai entregar a idade dele, hein? De longas datas, vai entregar a idade. A gente tem um consenso que a Copa São Paulo é o principal evento esportivo da cidade, sem sombra de dúvidas, né? O Antônio Soares de Oliveira, lá no estádio de Jardim Tranquilidade, a gente coloca pelo menos 10 mil pessoas a cada partida, seja dia de semana, final de semana, que é a nossa capacidade máxima para a competição. A polícia tem que fechar o portão porque não cabe mais ninguém, infelizmente tem alguns incidentes fora do estádio depois que fecha o portão. Então, dia 3 a gente tem o primeiro jogo, né? Dia 3, dia 6 e dia 9. O grupo da cidade de Guarulhos, que é uma das 32 sedes da competição, é Flamengo, Guarulhos, a outra equipe da cidade, 7 de setembro de Alagoas e o Goiás, né? Vem a equipe grande do Goiás esse ano para a cidade. E calendário de time profissional? Profissional, logo depois da Copa São Paulo, a gente já se apresenta, né, para a Série B do Campeonato Paulista. Infelizmente, o Flamengo teve um descenso nesse ano. O Flamengo está no profissional desde 98. Vai disputar o quê? Seria equivalente à quarta divisão? Seria a quarta divisão. Seria a quarta divisão. O Flamengo foi fundado em 54, mas desde 98 disputa o profissional do estado de São Paulo. Em 2000 já estava na primeira divisão, que era a Série A3. Infelizmente, esse ano a gente voltou para a quarta divisão. Então, acho que a partir do finalzinho de janeiro, já nosso planejamento já está voltado para a competição. Só para passar para eles, para a gente não sair da questão calendário, quanto tempo dura o calendário do Flamengo? Porque o Campeonato Paulista ele vai o quê? Até o meio do ano, mais ou menos? Até ano passado, começou acho que na segunda quinzena de janeiro a competição e no final de abril já não tinha mais competição.
E aí? O que acontece com É o time? muito difícil. Essa continuidade é muito difícil. Né? Ano passado, o Flamengo ficou em terceiro, subiam 2 equipes para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então a gente tentou segurar ao máximo alguns jogadores, emprestou um ou outro, os outros a gente disputou uma competição no segundo semestre que não é nada atrativa, que realmente é só gasto. Né? Eu digo que não é atrativa, porque, claro, ela te dá uma Copa Paulista. Ela te dá uma vaga para o Campeonato Brasileiro e uma para a Copa do Brasil. Mas financeiramente é uma competição que para os clubes menores ainda ela não tem nenhuma vantagem. Então é muito difícil, porque você joga numa loteria, né? Você monta um time, no ano o time vai muito bem, no outro ano você cai. Né? E às vezes com uma base dos mesmos jogadores. Então, só que esse ano, até vendo os calendários anteriores, já em contato com a federação para a gente iniciar o nosso planejamento, a competição deve iniciar em abril, não vai ter antecipação por causa da Copa do Mundo, e a fase final, se eu não acredito, até novembro. Né? Ano passado foi uma briga do Flamengo na federação do arbitral da Série A3 que o campeonato fosse estendido, né, pelo menos até agosto, setembro, para que você conseguisse respirar um pouquinho mais e conseguir fazer um planejamento a longo prazo. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade dos times menores de São Paulo. É difícil manter um time em atividade. Muito difícil. Assim, né? E até o seu patrocinador, quando você vai atrás de um patrocinador, você vai atrás de um parceiro, é muito difícil você mostrar para ele que você só tem 4 meses de competição, 3 meses de competição. Né? E aí, como é que é invisto, como é que eu apareço? Lá é difícil. E a gente tem uma manutenção de um estádio hoje que é municipal, mas o Flamengo tem a permissão de uso do estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido como Ninho do Corvo aqui na cidade. E você sem essa atividade fica muito mais oneroso, né? Você fica com o estádio praticamente 8 meses parado, né? Então é bem complicado. Mas esse ano vai ter um calendáriozinho maior, quem sabe lá para novembro a gente está comemorando o retorno para a Série A3. E é uma pena, viu? Porque a TV Destaque tinha intenção de transmitir, inclusive, os jogos da Copa São Paulo, mas os direitos são da Globo e ela monopoliza para justamente não deixar ninguém crescer comercialmente com o futebol. Isso é uma pena, esse tipo de prática precisava mudar. Aliás, vamos aproveitar esse período de investigação, né? Já que você está investigando propina, Lava Jato, vamos dar uma investigadinha no pessoal da Globo também, que acho que faz parte. Ressaltando Fala, também que, Boaventura. apesar da pouca idade do Flamengo, o Flamengo tem alguns títulos já. Foi campeão da Série A3, foi campeão da... Pergunte ao presidente B1 também, e Série aproveite. B2. Quer perguntar ao presidente? Qual é o planejamento? Vocês já estão fazendo planejamento. Tá. Diante dessas conquistas, o Flamengo é uma equipe jovem, já tem algumas conquistas já no seu currículo. O que fazer para colocar o Flamengo de volta nos trilhos? Porque quando vem um descenso, sinal que alguma coisa estava errada. Eu acho que a grande dificuldade para voltar para os trilhos e o planejamento para voltar é a gente saber como vai ser a competição. Né? E isso é muito difícil. A Série B, ano passado, teve um limite de 23 atletas, a idade de 23 anos. Não poderia ter nenhum atleta acima dessa idade. Em conversa com o presidente da federação, provavelmente vai manter, né, a idade máxima de 23 anos, só que isso é em arbitral. O arbitral vai ser em fevereiro. Então, a gente já tem que começar fazendo um trabalho a partir de janeiro, de comecinho de fevereiro, sem ter ideia como vai ser a competição ou não. E a gente sabe que, hoje de você ter atletas só até 23 anos de idade, é um planejamento totalmente diferente. Né? Mas a gente já tem alguns jogadores já palavrados, algum com pré-contrato assinado até 23 anos de idade. Né? E o que prejudica mais ainda a gente com o calendário, o que acontece? O nosso começa em abril, a nossa competição. Série A1, Série A2 e Série A3 do Paulista começa agora em janeiro. Então os jogadores, você não pode contratar todos os jogadores para a competição, porque tem um limite de 28 atletas, né? Então você tem que esperar se acabar a Série A1, a Série A2 e a Série A3 para começar a contratar os jogadores de 23 que estão nos clubes maiores, né? Que estão num nível maior. Hoje um jogador ele não quer jogar uma Série B se ele tem uma chance de jogar uma Série A2, né? Então a gente tem que contratar por 15, 16 jogadores para começar a competição dessa forma, para depois da eliminação daquelas equipes já para para março, abril, maio, começar a contratar novamente. Então é bem difícil. É um campeonato muito, muito específico. Conclusão, as federações são ricas, têm a missão de organizar os campeonatos e fazem isso mal e porcamente, né? Seus dirigentes são riquíssimos, né? Tem grana no bolso, não fazem a organização correta. Não só no bolso, né? Não só no bolso, mas essa parte aí, né? Você só não pode acusar sem prova, mas com certeza não é só no bolso. Organizam mal o que deveriam organizar direito, e os clubes também são muito desunidos, viu, Edson? Não se unem, porque se unissem, a força dos clubes é maior do que qualquer coisa para organizar as próprias competições. Gil, quer fazer uma pergunta? Aí eu vou chamar o intervalo e na volta o Flávio Santos pergunta. Presidente, em questão das peneiros, né? O Flamenguinho ele tinha um convênio com o Corinthians. Hoje vocês priorizam aqui na cidade de Guarulhos, né, para a molecada, ou tem algum convênio contra o clube?
como está funcionando agora? O sem Flamengo, Corinthians? 2010, o Flamengo fez uma parceria com o Corinthians, né? Onde todas as categorias de base nossa foram extintas, tá? Isso era, até eu fui um dos responsáveis por isso, pelo simples motivo de que não dá para você ter uma categoria de base se ela não for organizada. Não dá para você ter um treinador sem receber salário, não dá para você ter um preparador físico sem receber salário. Porque de alguma forma ele tem que sobreviver. E Cara, infelizmente ele. né? Então, mas só que infelizmente, mas isso era corriqueiro. E é muito corriqueiro nas equipes menores. O treinador não receber salário. De alguma forma ele tem que receber. Vai para onde? Vai para cima do pai, né? Então, desde o do começo do ano, quando o Corinthians saiu da parceria com o Flamengo e assumir a presidência em abril, nós já montamos todas as categorias. Hoje o Flamengo tem sub-11, 13, 15, 17 e 20. Né? Claro que a gente prioriza nas categorias menores, aquela de formação, as primeiras, que sejam atletas da região. Né? Mas, infelizmente, a partir do momento que você vai para um alto rendimento, para uma disputa com os clubes grandes, você não tem como pedir para o atleta, você é de Guarulhos para ficar ou não. Né? A gente tenta sempre priorizar, até por causa de investimento. Né? Hoje a gente tem 17 atletas que moram no estádio, né, Antônio Soares de Oliveira. Então a gente sabe que o custo é maior. Né? Só que não dá para você, infelizmente, no sub-17, no sub-20, você contratar só atleta por ser da cidade ou não. Então a gente tem atletas aí de Natal, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tudo que vai jogar a Copa São Paulo agora em janeiro. Profissional é profissional, e o cara tem que trabalhar, tem que receber, pode trocar de empresa, enfim, aí a gente tem que encarar a coisa mesmo como profissional. Deixa eu fazer o primeiro intervalo do programa, na volta a NET aqui vai ler a sua participação, tem muita gente comentando na enquete, tem o pessoal participando com a gente na live também, e na volta vamos falar de Mundial de Clubes. O Grêmio já está nos Emirados Árabes, ou a caminho dos Emirados Árabes ali, onde vai aguardar ansiosamente seu adversário da semifinal. Só na terça-feira o Grêmio joga, no dia 12, e o Real Madrid na quarta-feira, dia 13, para depois, quem sabe, uma final entre Real Madrid e Grêmio. Quem sabe Cristiano Ronaldo contra Luan. Ó, que duelo bacana. Daqui a pouquinho a gente volta, é o tempo da gente beber uma aguinha aqui, ó. Daqui a pouco o Mundial de Clubes para você. Até já. Muito bem, Esporte na Rede já de volta. Se você não participou ainda, hora de participar. Aqui ao meu lado está a NET Comitri, ela vai repassar os canais de comunicação rapidinho para você. E claro, eu já li as participações do pessoal que está aqui respondendo a nossa enquete e também participando da nossa live. Bora, NET. Isso aí, ó, você que está ligadinho. Fica de pé aí, a NET tá meio cambaleando. Fica de pé aí, pelo amor de Deus, hein? Tô firme e forte que nem geleia, mas tô. Vamos lá. Então vamos lá, você que está nos acompanhando pela TV Destaque, canal 15 da NET, pode responder a enquete que vai aparecer WhatsApp, já já. Vamos lá. Olha lá, Primeiro canal de tá comunicação, aparecendo o né? WhatsApp aí para você O entrar quê? em contato. Tá aparecendo o quê? WhatsApp. Ah, muito bem. Pensa, eu tô ligadinha, viu? Olha lá, tá aí na sua tela. 941125995 para você também responder a nossa enquete. Ó, vou repetir. Cadê? Sumiu. Não, a enquete vai aparecer ainda. 941125995, que é o WhatsApp do programa e também da Nova TV Destaque. WhatsApp, um dia eu vou aprender a falar desse jeito. Deixa ele comigo, viu? E agora a gente vai falar sobre fala a enquete, né? aí. Olha aí, a enquete que está aí na sua telinha para você responder, as pessoas já estão participando. O nível técnico do Brasileirão foi ótimo, bom, médio, ruim ou péssimo? Vou repetir. O nível técnico do Brasileirão foi ótimo, bom, médio, ruim ou péssimo? E ó, tem gente... Bom, só foi pra míope da Juliane lá, mas ela corrigiu. Mas ela corrigiu. Vai lá. Vamos lá. A Fátima Vigo desejou uma boa tarde, uma boa noite para você, um beijo. Ela disse que foi ótimo. Vou precisar ensinar pra ela uma coisa sobre futebol, né? Viu, Fátima? O Luiz Ademar Campos Júnior, que tá lá na Disney, né, Leandro? Grande abraço, Ademar. Tá na Disney abraçando o Mickey essa hora e ele respondeu aqui na nossa enquete. Respondeu O que ele sim. respondeu aí? Ele disse que foi ruim. E também o Ivan Fernandes Amarante, um beijo para você, disse que foi o E, que foi o péssimo. É, isso aí. Boa, tô contigo, Ivan. O Matheus Sestari Cunha disse, de ruim para péssimo. E mais, ele disse, mas para não ser mureteiro, foi péssimo. Olha só. O Leonel Fontanese disse, vixe, péssimo, com lampejos de ruim. Concordo com o Leonel, foi péssimo com lampejos de ruim, assim como o Matheus disse de ruim para péssimo, acho que tá nesse meio tempo. E ó, tem gente participando aí na live, hein, Leandro? Legal, quem na tá live do facebook.com/tv.destaque e também facebook.com/programa Esporte na Rede. O Gustavo Tomazelli desejou uma boa noite. Tomazelli também está nos Estados Unidos, mora lá. Ô, gente chique, um beijo para você. E desejou um bom programa aí, Leandro Martins. Valeu. Rafael Moreira de Lima disse, bom programas a todos. Obrigada, viu?
Futuro esposo de Juliane dos Santos. Juliane dos Santos, a jornalista? Conheço. Então, aí eu te pergunto, como ela postou aí, Eu também sendo não que ela sei se está ela ali? está aqui. Tem alguém que gerencia a página de Juliane, Eu mas também isso você acho, vai descobrir viu? depois. Lê a opinião do Rafael, que O é Rafael lá Moreira de de baixo. Lima disse. Tá Que a gente vendo? entrega Só te tudo trollando, Uma né? jornalista com assessoria de imprensa. Por isso que é bom programar ao É vivo. gente porque ele chique. entrega. Gente chique não é pra qualquer um, Boaventura. Horrível, né? A equipe Minhas feminina pernas que ao transmite o vivo, jogo, isso é gente chique. Gente Ela que é ficou sem pauta é gente chique. Bom, o Rafael Moreira de Lima disse: o nível técnico do Brasileirão está muito fraco. Infelizmente, o futebol brasileiro parou no tempo. Um beijo e muito obrigada para vocês que participaram e continuem participando. que a gente tá aqui. Falando em parou no tempo, vamos falar um pouquinho mais de futebol brasileiro. Flavinha, faça pergunta pro Edson, que eu sei que você está esperando para fazer. Edson, é o seguinte, a gente conhece, a gente ouve falar, tem um via de regra do sócio-torcedor dos grandes times. Palmeiras, Corinthians, Grêmio. E o Flamengo tem o seu programa de sócio-torcedores. Eu queria saber como que funciona esse programa, como que está o andamento dele, está sendo bem sucedido. Bom, o sócio-torcedor antes de mais nada, como convidado, né? Ele tem que trazer sempre um presente, alguma lembrança. Leandro, está aqui, tá bom? Obrigado. E eu sei que vocês têm uma regra de colocar aqui na Em bancada. off, né, no comercial, ele disse que estava querendo essa camiseta. Eu quero dizer uma coisa, Essa não, camisa. aí vai puxão de orelha. Essa camisa aqui, eu tentei ano passado encontrar para comprar, e eu não encontrava de jeito nenhum. É que você não foi nenhum jogo do eu falei, Flamengo, não, eu entrou falei, no jogo gente, eu antigo. quero o contato do presidente, eu não tinha contato do Edson, eu falei, eu quero o contato do presidente, eu quero saber onde compra. E ninguém me falou, Mas tudo bem, obrigado, Edson, mas quem quiser comprar a camisa do Flamengo, acha onde, antes de você responder a Então, pergunta do o nosso Flávio. material esportivo, ele chega agora na Copa São Paulo, vai estar já à disposição para todo mundo aí. Legal, mas o pessoal vai encontrar em loja, lá no Flamengo mesmo? Então, a gente sempre faz a venda online, ou nos dias dos jogos, lá no estádio, nós temos uma loja própria, onde ela vai estar à venda lá. Sobre o sócio-torcedor, né? O Flamengo se modernizou muito do ano passado para esse ano, né? Com relação à parte de mídias sociais, dessa interação com o seu público. E um dos objetivos era a gente fazer um sócio-torcedor, né? Procuramos algumas... Sozinho a gente não conseguiria fazer. Então, a gente achou uma empresa especializada que cuidava disso, né? E o Flamengo hoje ele tem um sócio-torcedor. Ele é muito sazonal, né? Eu acho que como nos clubes grandes, nos clubes menores também, sempre próximo da competição, a gente tem um número maior de adeptos e depois que termina a competição cai um pouquinho. O grande benefício para o sócio-torcedor do Flamengo é que ele tem uma gama de descontos em lojas da cidade, né? E nos dias das partidas ele entra de forma gratuita, né? Então é um plano que agora deu uma caidinha, mas eu acredito que com a Copa São Paulo agora vai crescer novamente. Muito bem, você queria falar alguma coisa, Boaventura, rapidinho? O futebol guarulhense vive um ano atípico de 2018. Vai resgatar o clássico de Guarulhos entre AD e Flamengo, depois de muitos anos no profissional, na quarta divisão, e também já a segunda oportunidade que se enfrentam na Copa São Paulo. Como é que está a preparação do Flamengo? Como o Flamengo trata essa questão do clássico com a AD Guarulhos? Ô Ventura, o pessoal vai ficar bravo comigo da outra equipe, tá? Mas eu vou ser bem sincero. Rivalidade, depois a gente traz todo Não, mundo é aqui normal. também. Eu acho que é bom para a cidade, né? A gente viu que na Copa São Paulo é muito bom para a cidade as duas equipes jogarem uma competição em conjunto. Mas com relação à rivalidade, eu ainda acho que não tem essa rivalidade, né? O Flamengo e o AD Guarulhos só se enfrentaram uma vez desde 98, né? Que foi no ano de 2000 na Série B1A, né? O Flamengo foi campeão, né? Foi bicampeão paulista naquela oportunidade, e o Flamengo venceu as duas partidas por 2-0. Então eu não vejo ainda muita rivalidade com relação a isso. Copa São Paulo a gente perdeu esse ano para a AD de virada 2-1, mas nos classificamos no grupo também, né? Perdemos para o Santos na Arena Barueri. Então eu acredito que essa rivalidade é bom para a cidade, né? Eu acho que fomenta o esporte. Mas eu espero que também só fique por mais esse ano. A gente joga de novo esse ano que vem eu espero ver bem longe do AD Guarulhos. Ou quem sabe os dois subam, né? Vai que acontece tudo. Só sobem dois esse ano, vai ser... Vai que os dois A subam. quarta divisão esse ano tá forte, porque tem um Paulista de Jundiaí, tem um Guaratinguetá que promete voltar. Comercial de Ribeirão Preto. Comercial de Ribeirão Preto. Tem grandes equipes. União São João também. União São João de Araras deve voltar. Então, são equipes tradicionais que vão em busca dessas duas vagas, né? Eu vou chamar o Mundial de Clubes, que a gente vai falar sobre isso, mas olha que legal.
Tem uma pergunta do Márcio Lázaro aqui que depois a NET vai fazer. Você pensa que você escapa também das perguntas, Não, e é legal, né? eu vou dividir com todo mundo. É sobre o futebol raiz e futebol Nutella. O Márcio Lázaro, a gente sempre fala aqui, manda sempre um abraço pro Marcinho. Abração, viu, Marcinho? Ele é organizador do Fute Encontro, que é um baita evento esportivo em São Paulo, acontece toda sexta-feira. É um baita evento esportivo lá em São Paulo, mas é verdade, acontece toda sexta lá no Shopping Plaza Sul. E ele sempre tenta fazer esse contraponto entre futebol Nutella e futebol raiz, né? Como a gente chama, futebol das antigas e futebol de hoje, porque ele é um cara que gosta desse contato com o público, gosta do futebol de antigamente também. Então é bastante bacana ele mandar uma pergunta que eu vou passar daqui a pouco. O futebol de chão depois virou do Grêmio. futebol society, né? Pois é. Terrão não tem mais, o Corinthians não tem mais terrão, por exemplo. E ele gosta de fazer esse contraponto e a gente vai fazer essa pergunta depois que a gente discutir. Seria o último dos moicanos? Não sei. Seria tudo assunto legal para discutir. Mas eu vou fazer depois de que a gente chamar o Grêmio aqui, a gente vai falar um pouco de Mundial de Clubes agora. E quero chamar a sua atenção pelo seguinte. O Esporte na Rede, eu coloquei no grupo do pessoal aqui outro dia, o pessoal ficou animado. Consegui alguns contatos interessantes, como jornalista a gente vai atrás sempre, né? E a gente conseguiu entrar aqui num grupo de troca de conteúdo entre emissoras geradoras. Então, por exemplo, claro que toda emissora tem direito de passar 3% de um jogo, que são os melhores momentos e tal. Mas aqui tem um grupo bem colaborativo, que as emissoras grandes, as que realmente conseguem produzir e vão atrás das pautas, cedem pequenos trechos de entrevistas, de coletivas, de embarque, do evento, da torcida invadindo se invadir, da reunião entre torcida e dirigente. Então isso é jornalístico, isso é bacana e eles compartilham com a gente. Então você vai ver aí a coletiva do Renato Gaúcho antes do Grêmio embarcar, o embarque com o Groi, com o Jeromel e com o Luan, é tudo bem rapidinho, e depois a gente passa a telinha dos confrontos para a gente passar aqui o Mundial de Clubes a limpo, certo? Então veja aí o que disse o pessoal do Grêmio. Agora é pensarmos numa semifinal. A gente ficar pensando aqui no Real Madrid. Nós temos uma semifinal, como o próprio Real Madrid também tem uma semifinal. Então vamos aguardar o nosso adversário dessa semi. Lógico que a gente vai fazer de tudo o possível para que a gente possa estar nessa final. Agora não adianta a gente querer falar numa final se nós temos uma semi. Então a gente vai falar no momento apenas da semifinal. Agora é foco total, concentração total na competição, né? Teremos uma viagem longa agora. E chegando lá a gente vai entrar no clima da competição, vamos nos estar preparando, certamente observando também os nossos adversários, que se eu não me engano jogam no sábado. Preparar bem em todos os sentidos para fazer uma grande estreia e, se Deus quiser, conquistar a nossa vaga para a final. A gente não liga para isso, acabei de falar que a gente está preocupado com o jogo da semifinal, que não adianta nada pensar na final se não ganhar a semifinal. A gente tem uma série de exemplos de times aí que chegaram até ali e perderam antes e não tiveram a chance. Então a gente não vai fazer de tudo para não correr esse risco. Não tem que ter descanso, né? Esse é o nosso próximo objetivo, esses 2 jogos. Então a gente vai trabalhar para fazer eles da melhor forma possível. Gente, muito obrigado. Vocês não fazem ideia do quanto vocês ajudam a enriquecer o esporte na rede com esse tipo de material. Obrigado às emissoras geradoras e ao grupo aqui que a gente participa. Grupo restritíssimo, mas a gente participa. Muito obrigado mesmo, com todo o carinho. Vamos arredondar e colocar a telinha então pra gente ver os confrontos das semifinais aí do Mundial de Clubes. Vamos colocar aí na telinha. Tá aí pra você então, ó. Na terça-feira, isso na parte direita ali do seu vídeo, está Grêmio e vai enfrentar aqueles simbolinhos menores, ou Pachuca do México ou Wydad do Marrocos, Wydad Casablanca. E o jogo vai ser no Hadza Bin Zayed, às 3 da tarde. Na quarta-feira, dia 13, Real Madrid aí vai para mais uma semifinal, enfrenta o vencedor de Al Jazeera ou Urawa Reds no Zayed Sport City às 3 horas da tarde. Esses jogos antes daí da semifinal acontecem no sábado. Senhores, Mundial de Clubes. Podemos esperar Grêmio e Real Madrid na final? O Grêmio tem chance de ser campeão, por favor? Eu estou com o Renato Gaúcho. Não adianta Vamos falar da semifinal primeiro. Exatamente. Não adianta você antecipar, adiantar a fase, sendo que você ainda não chegou nem ainda no Emirados Árabes. Então, precisa ter cautela. É uma competição aparentemente fácil, mas que na teoria, na prática, nada é dessa forma. Então, haja vista o Internacional com o Mazembe, né? Foi com todo favoritismo possível, tinha mais time do que a equipe sul-africana e acabou ficando pelo caminho. Então, o Renato Gaúcho já provou que tem esse elenco na mão, que sabe o que está fazendo, e acredito que o Grêmio passe sim, mas não com essa facilidade que estão colocando aí pelo simples fato de ser o campeão da Libertadores.
Isso não significa nada dentro do Mundial de Clubes. Que desde que foi colocado em prática esse sistema, para mim, eu acredito que é o mais democrático. Porque você intitular um campeão mundial em um jogo disputado entre europeus e sul-americanos fica muito vago. Agora não. Já tem um campeão da Oceania, já tem um campeão asiático e tem integrantes de todo o continente ali para que se conheça realmente quem é o melhor time do planeta. Muito bem, Flavinho? Então, Leandro, antes de analisar o Grêmio, uma coisa que tem que ser falada aqui do Real Madrid, todo ano quando tem um Mundial de Clubes, a gente fica naquele lenga-lenga. O europeu, ele se importa com o Mundial de Clubes? Ele joga para valer o Mundial de Clubes? No caso do Real Madrid, eu tenho certeza que vai jogar para valer. Porque o Real Madrid é o time que historicamente é o mais comercial do mundo. Então ele vai jogar na Ásia, que é o continente mais populoso do mundo, para potenciais clientes. E para o Real Madrid é importante ir bem na frente desses potenciais clientes e para clientes. E sobre o Grêmio, eu acho que tem 2 fatores que ajudam muito o Grêmio. O primeiro é que a Libertadores acabou e já vai começar o Mundial. Então não fica naquela tensão, não fica pilhado. Essa foi a parte boa que eu senti também. Exatamente, não vai ficar pilhado, não vai perder jogador e não vai contratar jogador, que às vezes dá um efeito, dá um efeito muito negativo, temerário. Eu não sei se claro que a gente está cheio de jovens aqui no estúdio e eu nem sei se todo mundo lembra do Cruzeiro em 1997, que contratou o Donizete e contratou um outro jogador famoso, e o Bebeto, e teve um efeito nocivo para o elenco. Então acho que esse é um fator que vai ajudar o Grêmio. E o segundo fator é o Renato Gaúcho, que também não é um técnico pilhado. Ele tem um estilo low profile, um cara tranquilo, que não leva futebol como ferro e fogo, como vida e morte, e isso vai ser essencial num jogo tão duro tecnicamente para o Grêmio. Juliane? Eu acredito também que o fator chave para o Grêmio seja o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro quando ele viu que realmente dava para chegar e ser campeão da Libertadores. Acredito também que não vai ser vida fácil para o Grêmio, porque, como o Boaventura já disse também, muito bem, o Flávio, equipes são bem potencializadas para isso, então é difícil, né? O Grêmio não vai chegar lá sendo já o favorito, até mesmo pode encarar sim o Real Madrid na grande final e não vai ser vida fácil não, porque até mesmo tem uma Mazembe aí que o Internacional não conseguiu, o Corinthians com o Tolima, então aí a gente já tem grandes exemplos aí para os brasileiros então chegar ali com cautela, e isso ajudou muito o Grêmio já sair da Libertadores e já ir para o Mundial. Então, vida fácil não vai ser, mas tem um grande potencial para levar esse Mundial aí diante do Real Madrid, né? Chegar na final diante do Real Madrid. Eu sei que quando vocês vêm aqui para o programa, vocês vêm com bola de cristal de vocês lustrada, né? Então eu vou fazer aquela pergunta que vocês adoram e que a gente tanto discute no grupo de WhatsApp, que é o nosso bolão. Quem vai ser campeão mundial, Juliane? Eita, pergunta difícil. A torcida fica pro Grêmio, mas o Real Madrid é uma potência mundial. A pergunta é quem vai ser campeão mundial, Juliane? Não fuja. Gente, aí... Não seja boniteira. Vamos, você é comentarista pra isso. Quem vai ser campeão mundial? Olha, eu vou arriscar. Top de 5 segundos. Real Madrid. Boaventura, quem leva o título? O Grêmio. Grêmio Futebol Porto-Alegrense? Não só por ser uma equipe brasileira lá representando o nosso país, mas o Grêmio está muito focado nessa conquista. Quem leva, Flávio? Real Madrid. Tem melhores jogadores, tecnicamente superior. Quem leva, Edson? Acho que Grêmio. Raça Gaúcha Olha, vai fazer 2-2. Vou desempatar. É que aí vai uma questão de coração. Quando todos esperavam o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho atropelando o Internacional, eis que surgiu o Adriano Gabiru da Cartola. E com aquele gol, o Inter sagrou-se campeão mundial. Mineiro contra o Liverpool, Guerreiro contra o Chelsea. O Rogério Ceni defendendo tudo. Mas aqui vai uma questão de coração. Eu sou madridista, então eu vou torcer para o Real Madrid. Certo? Porque eu sou madridista e nunca escondi de ninguém, tenho a camisa, uso, enfim. Então torcerei para o Real Madrid. Mas eu só falei Real porque realmente é uma potência, mas a torcida fica também pro Grêmio, né? Mas Real Madrid é uma potência e é difícil até discutir sobre isso. Parem as máquinas. Acabou a pilha do microfone de quem? Porque é bom a gente já saber. Da NET? Da NET? Daqui a pouquinho a gente troca. Qualquer coisa você fala pertinho de mim aqui, viu, NET? Porque também a gente já está acabando o programa. Se der tempinho aqui, a gente troca. Quando a gente colocar a telinha da Sul-Americana. Mais alguma pergunta para o Edson Davi, senhores? Senão vamos tratar aqui de Sul-Americana. Pergunte. Antes de fazer essa pergunta, tem que mandar um beijo para minha namorada, porque ela pode entender mal e querer me agredir quando eu chegar em casa. Você me permite eu fazer uma antes só, porque estava na minha lista?
que você acha do esporte em Guarulhos, Edson, de modo geral? Porque tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tem gente que critica, tem gente que acha que está melhorando, tem gente que acha que não se movimentou de lugar, não mudou, tem gente que acha que continua muito ruim, que os ginásios, os equipamentos esportivos estão ruins. O que você acha do esporte guarulhense? Eu acho que o esporte em Guarulhos estava morto e está começando a ressuscitar. Eu acho que os últimos 16 anos da administração do PT na cidade acabou com o esporte da cidade. Seja no futebol, seja no vôlei, seja no handebol, que o Guarulhos era uma potência no handebol. Infelizmente não era o foco, né? Não era o objetivo principal. A gente sabe hoje que a cidade está numa situação muito crítica financeiramente, que hoje para você conseguir recursos para o esporte ainda vai demorar um pouquinho mais para ver. Mas eu acredito que a vontade das pessoas que hoje estão na Secretaria de Esportes é importante, né? Estão atrás para captar recursos para os ginásios. Já sei meio que em off tem algumas novidades para ginásios aí a partir do ano que vem, com algumas verbas que vão ser dotadas. Então eu acho que o esporte está começando a sair, se livrar um pouquinho dos aparelhos e já está começando a ressurgir. Tanto é que Guarulhos voltou a disputar muito bem os jogos regionais. Na nossa cidade de São Caetano, ali na região do ABC, já participou dos Jogos Abertos, eu pude participar. Eu fui até ver algumas lutas de boxe em Ribeirão Pires. E a gente vê que aqui dentro tem muitos esportistas. Eu acredito que o esporte da cidade vai voltar a crescer, tenho certeza disso. Sanca, um abraço para todo mundo de São Caetano. Vamos lá. Flavinho, a última é a sua, hein? Pois bem, rapidinho. Vocês hoje têm uma musa no time. E eu queria saber, vou ser bem cirúrgico aqui, qual a importância para o Flamengo de ter uma musa? Bom, isso também veio dentro de todas as ideias que eu passei para vocês de 2016 para 2017. A gente... e não viu na necessidade, tá? Eu acho que foi o contrário. A Marina, que foi Miss daqui na cidade de Guarulhos, quem é Miss sempre permanece Miss, né? Ela é do bairro, acompanhava os jogos do Flamengo, então foi um convite espontâneo, onde ela se prontificou imediatamente, né? E eu acho que o lado feminino no futebol é muito importante, né? E pode ter certeza de uma coisa, o Flamengo nunca usa o lado feminino dentro do esporte com o intuito de desmerecer a mulher, né, de fazer como algumas empresas utilizam, um mero objeto. Pelo contrário, a Marina ela participa do nosso dia a dia, ela está nesse estádio. Entende de futebol também? Entende de futebol. Então isso acho que acabou sendo uma homenagem, até para ela ser moradora do bairro, ser Miss da cidade, veio o convite e ela aceitou de pronto. Bacana. Muito rapidinho, Net, a pergunta do Márcio Lázaro pra gente fechar o esporte na rede. Pertinho de mim aqui, ó, porque você tá sem pilha. Nem compensa trocar agora no fim. O Márcio Lázaro pediu, ó, pra você não papar na língua, hein, por favor. Sem papas na língua, sem papas na língua. Você é a favor de jogadores que bebem e assumam que tomam cerveja? Claro, eu acho que o jogador tem que assumir o que ele faz e o que ele é, e não é isso que vai impedir ele de jogar bola. Romário fazia isso, Sócrates fazia isso, e os caras jogavam bola. Renato Gaúcho. Gente, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, o jogador não precisa ficar falando, mas também se alguém perguntar, não tem problema dele assumir. Eu acho que ele pode fazer qualquer coisa na hora de folga dele, absolutamente qualquer coisa, vai pra noite, pode beber todas, não tem problema nenhum. O negócio é, desde que isso não afete ele fisicamente dentro do campo, que é a carreira dele que ele tá cuidando. Se afetar, ele vai cair de produção, ele vai ser mandado embora, ele vai pra um clube menor, vai acabar ficando sem contrato, enfim. Aí é como o cara vai gerir a própria carreira. Mas, na folga, você tem que fazer o que você quiser. Os caras são jovens, os caras são ricos, tem que aproveitar mesmo. Ele precisa ser profissional, não um robô. Exatamente. E até porque... Mas vocês são a favor também de assumir? Só para responder até porque eles se esquecem, os críticos, né? Os lendários críticos, eles se esquecem que o jogador de futebol também é ser humano. Exatamente. Pois é, tem as mesmas necessidades que todos nós. O cara não é máquina. O que o jogador tem que ter noção é do que ele representa. O papel, da responsabilidade que ele representa. Então, por exemplo, você tem que ser exemplo para as outras pessoas. O Maradona, ele foi um cara que foi mau exemplo porque ele usava droga, né? É uma coisa que te leva para uma vida realmente ruim. Agora, você beber uma cerveja com os amigos, todo mundo bebe. Porém, você sai uma vez à noite, a galera sai. Um atleta responsável, então é isso aí. Suas obrigações. Faça o que você quiser, mas tem que ter ciência do seu papel. Renato Gaúcho, do seu de concentração várias vezes. Fala no microfone, Ju. O próprio Adriano, a Luiz do Chulapa também, os danoneiros, né? Você tem que ter ciência do seu papel. Então, por exemplo, quando o Neymar ele faz a transação que ele faz, ele é tido como filhinho de papai, ele não é o melhor modelo porque ele precisa se conscientizar que ele é um titular da seleção brasileira, é um baita de um jogador e ele podia
ter alguma coisa na cabeça melhor para passar para as pessoas, né? Até em questões políticas que os jogadores não se metem, né? Em questões mais polêmicas do próprio calendário do futebol que os jogadores não se metem. O ícone tem que representar isso, tem que servir para isso. E é uma coisa que, infelizmente, eles não fazem. Deixa eu chamar a frase da noite lá, pra gente se despedindo aqui, a contento e sem pressa. Então, a Sul-Americana a gente vai falar, semana que vem, a gente já fala sobre o título, sobre o campeão. Aliás, só antes da frase da noite, volta pra cá. É isso aí que eu ia perguntar. Flamengo vai ser campeão. Pergunta da bola de cristal, quem vai ser campeão da Sul-Americana? Boaventura? Flamengo apresentou Teremos G9, então, o Atlético Mineiro entrando na futebol Libertadores. muito consistente, o Independente é uma equipe fantástica, está crescendo muito na Argentina e as duas equipes fizeram um jogo digno de final. Não foi aquela final em que o dono da casa ataca e o visitante defende. Então foi um jogão. Foi um jogo bom pelas duas partes. Eu gostei também. Juliane, quem leva a Sul-Americana? Flamengo, porque lá no Maracanã vai ser uma potência com a torcida, o Independente vem crescendo também, mas o Flamengo já veio, já mostrou para que veio, então o G9 vem aí, o Galo vai agradecer. Olha, eu não quero fazer nenhum tipo de relação e nenhum tipo de inferência, mas eu quero lembrar aqui, viu, Boaventura, que se o Flamengo for campeão da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama vai conseguir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Baseado nisso, sem nenhuma inferência, sem nenhuma relação direta, eu pergunto para Flávio Santos. Flávio Santos, quem vai ganhar a Copa Sul-Americana? Olha, eu vou responder de dois modos essa pergunta. Primeiro, eu acho que o Independiente vai ganhar, porque o Independiente é um time veloz, é um time de jogadores agudos, e o Flamengo vai ter que se abrir para fazer o gol e vai ser fatal isso para mim. Agora, eu como grande vascaíno que sou, já assumi aqui no ar, eu não vou ficar triste se o Flamengo ganhar. É a primeira vez que eu não vou ficar triste. Não quis falar da diferença, o senhor nem para manter meu joguinho aqui. É a primeira vez que eu não vou ficar triste se o Flamengo ganhar um título. O senhor derrubou minha parte artística, mas tudo bem. O Flávio disse, o Independente, por aquilo que eu já vi de alguns jogos dele, é o retrato perfeito da mescla entre juventude e experiência. Exato. Setores estratégicos com a juventude, já tratando de responsabilidade, que tem o conhecimento da proposta que são oferecidas e o Independente consegue executar muito bem. E um carrossel, hein? O pessoal gira no campo, isso é bacana de ver. Mas semana que vem a gente vai falar bastante de Sul-Americana, já para ver quem foi o vencedor aqui. E semana que vem também a gente vai falar, acho que vai dar ainda para falar nesse conteúdo, de grupos da Copa do Mundo pro ano que vem, que a gente não falou dos grupos aí, então semana que vem é o dia de falar isso. Vamos colocar a frase da noite agora sim, que a gente já está aqui no fechamento do programa. 7 de dezembro, Antônio Boaventura, você sabe que é dia de quê? É o Dia Internacional da Aviação. Então nós colocamos a frase da noite de Alberto Santos Dumont, tido como pai da aviação. E ele diz assim, ó, e é verdade, tem que estimular a capacidade criativa, deixa o Otero treinar falta, As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. Só não vai inventar na escalação, né? Tem aquele que é o professor Pardal demais. Mas vamos deixar a criatividade livre, porque hoje as pessoas estão muito presas a essa frase de Alberto Santos Dumont. Que volte o futebol brasileiro. Tchau, Boaventura. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Ju. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima. Valeu, Flavinho. Até a Tchau, próxima. boa noite. Foi um prazer mais uma vez, Leandro. Legal. Nete, despeça-se aqui, ó. Grudadinha. Boa noite a todos e até a próxima, né? Daqui 15 dias. Se Deus quiser. Aliás, dia 21, o último programa do ano, ainda daqui 2 semanas. Edson, muito obrigado. Você tem um pouquinho mais de tempo, porque eu sempre reservo aqui uns 30 segundos para o convidado, né? Que é de lei para se despedir melhor. Muito obrigado. Se quiser fazer uma colocação final, alguma coisa que a gente não te perguntou, fica à vontade. Agradeço mesmo por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. Leandro, agradecer mais uma vez a presença, o convite, desculpa. É uma honra estar aqui. Saber Obrigado. que a cidade tem um programa com alta qualidade falando do esporte da cidade e do país, né? E convidar novamente, né, para o dia 3 de janeiro, às 14 horas, no estádio Antônio Soares de Oliveira, ali no Jardim Tranquilidade, para a estreia do Flamengo na Copa São Paulo. Grandes jogadores saíram daqui, inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Henrique Dourado, foi cria nossa lá na base. E quem sabe surge mais um nome promissor para o futebol brasileiro. A gente está tentando trazer um homem aqui, é difícil. Aliás, só para reforçar o seu convite, Edson, já que temos aqui um minutinho ainda, vamos fazer aquele convite pessoal legal. É assim, você vai para o final do ano, você vai para o Natal, come lá o seu peru, faça a sua ceia, beba, fique gigante, role, saia rolando, aproveite os festejos de final de ano, que também são comilanças, né? A gente passa mais com os amigos às vezes. Faça seu divertimento todo e aí dia 3 você vem de ressaca, não importa, mas venha lá ao estádio Antônio Soares de Oliveira, o chamado Ninho do Corvo, para você acompanhar aqui a estreia do Flamengo na Copa São Paulo. Certo? Foi o convite bem feito? É isso mesmo, Edson? Tá certinho. Então é isso aí, vamos comer bastante, vamos se divertir bastante, vamos curtir bastante e vamos aqui acompanhar a Copa São Paulo no ano que vem. Senhores, muito obrigado a vocês por estarem mais uma vez na bancada aqui comigo. Esporte na Rede volta semana que vem, ao vivo, 7 da noite. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua
sua audiência. Quero lembrar você o nosso slogan, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade, e reforçar, daqui 2 semanas é o último programa do ano, e aí no ano que vem a gente está de volta na primeira semana de ressaca, depois de comer tudo lá, mas a gente vai estar aqui também, assim como o Flamengo vai estrear na Copa São Paulo, o Esporte na Rede estará aqui na primeira semana de janeiro, com todo mundo de ressaca e uns quilinhos mais avantajados. Vai trazer panetone. Podemos fazer no último, um gorrinho de Papai Noel, um panetone, mas todo mundo com os quilinhos mais avantajados aí, um pouquinho mais pesados a partir de janeiro. Combinado? Depois a gente malha pra perder tudo. Malha nada, o pessoal é tudo preguiçoso aqui. Gente, obrigado mesmo, a gente se vê semana que vem então. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau, galera.